Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. No episódio de hoje, estamos com Luiz Gudergues, especialista em gestão da mudança, que vai apresentar para a gente aí os desafios, de inovar em empresas. Luiz, é um grande prazer estar com você hoje aqui para esse bate-papo no canal da Inovação. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, André. Então, Luiz, para a gente começar, eu queria ver com você o seguinte: qual é a relação das palavras inovação e mudança, Uma necessariamente está vinculada à outra, E quais são as principais dificuldades, os desafios em relação à implantação, seja de mudança ou de processos inovadores dentro de empresas? Sim, a relação é o seguinte: quando a gente fala de mudança, ele é um conceito mais abrangente, que significa qualquer alteração. Já no caso de inovação, ele é um tipo específico de mudança, que tem a ver com a introdução de algo novo ou a melhoria de algo existente. Quanto à relação das palavras, nem toda mudança vai resultar numa inovação, mas toda inovação ocorre a partir de uma mudança. E para a gente falar em desafios, quais são os principais desafios que a gente encontra? O primeiro desafio é a resistência à própria mudança. Tá? A gente encontra, isso é uma característica do ser humano, de resistir ao novo e ao desconhecido. Só que em algumas situações essa resistência ela pode ocorrer num determinado colaborador, num grupo de colaboradores, e às vezes essa resistência está até no topo. Um próprio CEO ou um proprietário de uma empresa tem a resistência de mudar ou quer tocar a empresa dele como ele tocava no início da fundação da empresa, quando ela começou, né? O segundo é falta de recurso. Esse recurso pode ser um recurso interno de pessoas, ou seja, não existe na empresa uma pessoa que possa liderar essa mudança, e também pode ser a falta de recursos financeiros que não permitam a contratação externa, queira de um consultor ou de um mentor. Existe também uma dificuldade de mensurar o retorno sobre investimento, porque quando a gente implanta as mudanças e as inovações, nem tudo é possível medir. Existem coisas que são subjetivas. Por exemplo, melhorar o clima organizacional da empresa. Tá? A gente sabe que isso vai ter resultados melhores, mas a gente não consegue ver até que ponto aquela mudança foi feita de uma forma que aquilo impactou diretamente. Então, existe essa dificuldade. Um outro ponto que eu acho que é extremamente importante é o que a gente fala do desafio da comunicação. Essa comunicação ela tem que fluir de uma maneira muito leve e objetiva dentro da empresa. As pessoas têm que saber o porquê que está se fazendo a mudança, aonde se quer chegar com essa mudança e qual a responsabilidade que cada colaborador tem para que essa mudança gere um resultado positivo. E aí, quando a gente fala ainda de comunicação, a gente tem que pensar que é muito importante fluir de uma maneira objetiva e clara entre os níveis estratégico, tático e operacional. Todos têm que falar a mesma linguagem para que a mudança ocorra e as pessoas consigam entender e se posicionar cada vez melhor dentro dessa mudança. Um outro ponto que é uma dificuldade é a falta colaboração interdepartamental, ou seja, entre departamentos. A gente encontra ainda, André, empresas que são feudos ou são pequenas empresas dentro da empresa maior, que muitas vezes elas estão muito mais preocupadas em achar um culpado do que realmente buscar uma mudança ou buscar um resultado diferente. Né? Lembra muito aquela brincadeira de criança que é do batata quente. Ele está muito mais preocupado em passar isso para frente do que resolver. E, em último caso, eu diria, o último desafio é uma dificuldade de pensar a longo prazo. Eu acho que isso dificulta bastante. E hoje a gente verifica
que cada vez mais as mudanças são feitas de uma maneira mais rápida, ou se exige que cada vez seja mais rápido. Então, às vezes, fica muito difícil de conseguir pensar a médio e longo prazo. Mas isso é um exercício que tem que ser feito, porque a partir de você pensar a longo prazo, você consegue estabelecer cada um desses pontos. E aí você percebe como esses pontos estão relacionados, essas dificuldades. Porque se você melhora a comunicação, você vai diminuir a resistência à mudança. Se você melhora a colaboração entre departamentos, você vai diminuir a resistência à mudança. Então, esses desafios eles estão interligados. Por isso que é importante a gente ter uma clareza quando a gente vai realizar esses trabalhos. Perfeito, né? Você falou em termos de resistência, né? Resistência individual, resistência departamental. Agora, eu, por exemplo, trabalhei numa empresa há muito tempo, uma empresa de varejo, que dependia muito de logística, né? E para implantar uma mudança extremamente pontual, simples no processo logístico, em que haveria uma redução de um custo de um processo para algo como 4 vezes menos, bastava mudar um fornecedor e mudar um modo de fazer. Rapaz, parecia que era uma revolução que estava sendo feita na empresa, né? Então, isso também tem muito a ver com cultura organizacional, né? Tem organizações que são mais afeitas, né, à mudança, outras menos, né? A cultura, eu diria que a cultura também ela pode ser um grande dificultador. Né? Eu também tive uma experiência, uma vez, numa empresa de varejo, que eu fiz um levantamento do processo de atendimento ao cliente, e a gente identificou 50 pontos de melhoria. Agora, nem todos esses pontos eles foram implantados por uma resistência da própria cultura. Perfeito. Perfeito. Então, na sua experiência aí, né, nessa jornada sua de consultor, né, de auxiliar empresas de todos os portes para fazerem esse processo, você quer contar alguma experiência interessante que você possa servir de exemplo aí para ilustrar? Tem uma experiência bem interessante que eu diria que ele foi, naquele momento, disruptivo. Eu, há um tempo atrás, fui chamado por de uma tradicional família paulista de dentistas. E um desses filhos, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos uma especialização de uma cirurgia específica, que chama cirurgia ortognática. Para vocês entenderem, a gente tem a mordida que ela tem que ser alinhada. Quando essa mordida tem diferença para trás ou para frente, é necessário, depois de colocar o aparelho por um tempo, para se corrigir, ele é feita essa cirurgia ortognática, porque isso dificulta a pessoa a se alimentar, deglutir, e dificulta também a respiração. Então, ele queria, quando ele voltou para cá, montar uma estrutura de venda dessa cirurgia. Então, a partir do pedido dele, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, depois criamos um banco de dados com 1.000 ortodontistas, porque são os ortodontistas que direcionam para o buco-cirurgião, para que ele faça a cirurgia. Depois nós montamos estrutura comercial, desenhamos todos os processos comerciais, depois desenhamos processos operacionais, envolvendo até o jurídico, e depois se criou uma maneira, né, um processo que ele podia não só operar no próprio hospital da família, como em qualquer outro hospital. Então, isso naquele momento foi disruptivo, porque ninguém se criou uma estrutura como a gente criou para vender a cirurgia. Não existia isso no Brasil e naquele momento não também era, para mim era desconhecido que pudesse existir em outro local. Mas naquele momento foi aproximadamente quase 2 anos para deixar tudo funcionando de forma contínua. Ele continua operando hoje em dia, mas começou do zero. Eu acho que essa foi uma experiência bem positiva quando a gente fala. É como se fosse uma startup, porque ele criou dentro da estrutura já do grupo uma nova empresa e depois até se criou uma empresa que fazia diagnóstico para dar suporte à realização das cirurgias.
Muito bacana, Luiz. É um tema bastante relevante, né? Principalmente quando a gente vê essa busca aí por mais produtividade, né? Em empresas de todos os portes e também para a introdução, como você falou, né? De inovações no mercado, como foi esse exemplo que você passou para a gente. Olha, te agradeço aí bastante pela entrevista e já fica o convite para outras interações aí com o canal. Claro, será um prazer. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal de inovação, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.